Boa noite a todos, boa noite e bem-vindos à nossa aula de hoje do Bet Midrash Lilmod em português, Torah Mitzion. Estamos hoje aqui, Baruch Hashem, de volta com a nossa aula semanal, aula de Parashat Shavua. E essa semana vamos na aula de Parashat Bezrat Hashem, Parashot Matot Masei. A aula de hoje vai estar gravada no YouTube. Logo depois da aula, a partir de amanhã, já tem a aula lá no YouTube. Podem acessar. Quem perdeu a aula de hoje, pode passar também no link. Quem puder receber o link, pode mandar o WhatsApp no grupo e vamos mandar o link para vocês para poder ver a aula e as aulas também que fizemos no passado. O volume tá baixo, mas talvez tem que melhorar, tem que aumentar lá no microfone lá de vocês, no fone, porque aqui parece que está tudo certo. Então, nós vamos aqui começar agora a nossa aula. Eh, essa semana é Parashot Matot Masei. A gente vai, Bezrat Hashem, essa semana, completar e concluir o livro de Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar, o quarto livro da Torá, o livro que fala sobre várias histórias e ocasiões que aconteceram no deserto lá no Midbar, ao longo dos 40 anos. E estamos entrando a partir da semana que vem para o último livro, o quinto livro, que é Sefer Dvarim. Então, hoje, na shiur de hoje, a gente vai falar ainda sobre Sefer Bamidbar e vamos fazer um estudo aqui, vamos aprender alguma coisa interessante da Parashá. Eu gostaria hoje de começar com vocês com Parashat Matot, que é a primeira Parashá, a primeira das duas Parashot que vamos ler. Parashat Matot é uma Parashá que tem uma lição muito grande e muito forte para todos nós. E vamos conversar sobre ela agora no início, tá bom? Vamos ver, conforme o tempo, se a gente vai poder estudar mais assuntos na Parashot de hoje. Parashat Matot, ela começa com uma alahá que a Torá ela fala para todos nós, e essa parashá, essa alahá, é a alahá famosa que a gente encontra com ela quase todo dia, às vezes, várias vezes por dia. A Torá ela fala que Hashem falou para Moshe Rabbeinu sobre quando a pessoa faz um voto a Deus ou faz um juramento a fim de se proibir, ele não pode violar sua palavra, deve agir de acordo com o que ele proferiu. A Torá, ela fala aqui uma mensagem muito importante para todos nós, e a mensagem, ela é sobre as nossas falas. A Torá, ela fala aqui sobre o assunto de prometer e jurar coisas que a gente faz durante o dia a dia, o nosso dia a dia, a gente promete, a gente jura às vezes sem querer, e a Torá ela fala várias halachot sobre isso aqui na nossa parashá da semana. Uma das mensagens que a Torá ela fala aqui, a Torá ela fala que a pessoa, na hora de prometer alguma coisa, ele não pode violar a sua palavra. Se prometeu alguma coisa, você tem que cumprir o que você falou. Daqui aprendemos, aliás, essa alahá que nós sabemos da pessoa, sempre quando ele fala alguma coisa, ele tem que falar as duas palavras famosas que sempre te fala, bli neder.
que a gente fala as palavras bli neder, o marvio, isso, está resolvido, ok. Eh, a gente fala as palavras bli neder. Por que a gente fala bli neder? A gente fala bli neder porque se vai acontecer e eu não vou poder cumprir alguma coisa, pelo menos fala bli neder, sem promessa, sem... por que é tão proibido? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas para começar a aula de hoje, eu gostaria de começar a contar para vocês uma metáfora, uma parábola, que ela é famosa. Quem contou ela foi um dos maiores comentaristas na nossa história, comentaristas de metáforas, de parábolas judaicas, que foi o Magid Midubna. O Magid Midubna foi um dos principais, se não o principal aluno do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna que faleceu há 400 anos atrás. E o Magid de Dubna, ele é muito famoso porque tudo que ele explicou na Torá, o Magid de Dubna, ele explicou através de uma metáfora, uma parábola. É coisa incrível, aliás, é coisa muito, muito difícil. Não é que uma parábola, uma história parece uma coisa fácil, não, não é assim. Explicar cada palavra na Torá, cada palavra com parábola, contar uma história sobre isso. A gente já aqui nas aulas, a gente já falou algumas parábolas dele, mas isso é uma mensagem, uma sabedoria muito grande de poder contar parábolas sobre. O Magid Medumna, uma vez perguntaram para ele por que realmente, o Magid Medumna, perguntaram para ele por que é tão proibido pela Torá falar alguma coisa, prometer e não cumprir, falar e não cumprir exatamente. Por que a Torá falou sobre isso, tanta coisa? A Torá falou, aliás, eu não quero falar aqui para não assustar ninguém, mas na Gemara, nos outros livros, a gente encontra coisas, pessoal, coisas pesadas, que eu não quero nem falar aqui para não assustar ninguém, tá? Mas coisas pesadas que acontecem com pessoas que falam e não cumprem a palavra. Tem que saber isso. Tem que saber. Claro que eu não vou falar agora para não assustar ninguém e para ninguém ficar preocupado depois. Mas tem que saber que a partir do momento que a pessoa falou alguma coisa, é como que diz aqui no Brasil: falou, está falado. Você falou, tem que cumprir a palavra. Tem que cumprir a palavra. Falou sem querer, desculpa, não importa. Você falou, saiu da sua boca. Saiu da sua boca, a gente vai aprender hoje que tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande. De quê? De falar. E falou, você tem que cumprir. Porque tem um tipo de energia no mundo, tem um tipo de energia, que quando você tirou alguma coisa da sua cabeça e saiu da sua boca, então entrou neste mundo e com essa energia, isso vai acontecer. Por isso, falou, tem que cumprir. Por isso, por exemplo, a pessoa prometeu alguma coisa, a pessoa falou que vai dar alguma coisa, que vai fazer. E a gente contou aqui ao longo das aulas, a gente contou várias histórias de pessoas que falaram coisas, às vezes falaram sem querer, mas falaram, acabou, não pode mais voltar para trás. Perguntaram para alguém de dúvida, por que é tão importante? A pessoa prometeu, a Torá falou, tem tantas halachot na Torá, mas por que essa halachá é a Torá? Mas o Magid Meduna, claro, ele explicou isso com uma metáfora. E a metáfora do Magid Meduna foi sobre uma pessoa. Ele contou de uma pessoa, que ele era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, não tinha muitos recursos, muitos posses. E aí essa pessoa, ele viajou para uma cidade. Bom, viajou na cidade lá, e lá tinha algum dinheiro para viver. Saiu da sua aldeia para uma cidade, com alguma coisa para trabalhar, para fazer. E aí, quando ele chegou lá, não tinha trabalho para ele. Ele foi procurar, falaram para ele que na polícia talvez eles precisam de alguém para trabalhar. Ele foi na polícia perguntar se precisam de alguém para trabalhar. Falou para ele, não, a gente não precisa de ninguém para trabalhar na polícia, mas ele sabe que no prisão aqui precisa de alguém. Precisa de uma guarda na prisão. Bom, precisa lá alguém, guarda da prisão. Ele foi lá, e aí perguntou na prisão, vocês precisam de alguém para trabalhar? Falaram para ele só,
pode ser que sim, volta aqui semana que vem, vamos ver. Ele voltou e falou para ele assim, a gente precisa de alguém, uma guarda para trabalhar com a gente aqui no segundo andar, para tomar conta aqui dos prisioneiros, tá? E realmente ele contrataram ele, começou a trabalhar lá e começou a ganhar o dinheiro dele para viver um pouco tempo que ele está passando lá na cidade. E aí, quando ele entrou na prisão, ele começou a descobrir que tem pessoas lá na prisão e tem pessoas lá na prisão, que prisão pesada, são fechados o dia todo, não podem sair, não podem falar, tá tudo, são prisioneiros realmente sabe, uma faixa preta, realmente perigosos, não podem, bom, viu isso? E aí, depois, um dia ele subiu para o terceiro andar, e lá no terceiro andar, ele viu que tem algumas pessoas lá que senta lá, é uma sala fechada, mas ele não está numa situação tão complicada como os outros lá no segundo andar. Está lá, tem uma sala, ele senta, tem livros, ele estuda, roupas dele um pouco mais limpas, tem um pouco de comida lá. Ele perguntou quem é, uma pessoa aqui. Não, não, ele também é prisioneiro. Prisioneiro, ele? Assim, sentado aqui na mesa, comendo, bebendo. É prisioneiro? Mas que é isso? Ela falou para ele, não, o pecado dele, o erro dele, ele realmente fez algum erro, mas um pouco menos grave. Mas o que ele fez que ele está assim? Não, na semana que vem ele vai ver o juiz e o juiz vai ver o que fazer com ele. Mas cara, eu quero entender qual é a diferença entre ele e lá no segundo andar, temos cuidado, sofrendo, quase sem comida, sem bebida, todos eles, e ele aqui está quase feliz da vida. E aí, semana que vem, mas ele explicou para ele o seguinte: olha só, essa pessoa, ele é uma pessoa, como que diz aqui no Brasil, uma pessoa falido. Falido, fala aqui no Brasil, ele está falido. Maca, ficou falido depois do crise, Macará, falido, Macará. Mas ele contaram para ele que essa pessoa, ele tinha uma empresa muito grande, uma fábrica muito grande, e aí ele trabalhou anos, tal, com muitos funcionários, tal, e aí chegou um ponto que ele faliu, e aí ele quebrou, a empresa quebrou e ficou devendo muito dinheiro, tal, e ele declarou como que a empresa dele é empresa falida, tal, e aí realmente ele ficou devendo muito dinheiro para muitas pessoas. Levaram no prisão, que não tinha como pagar, pediam tal, processo, tal, levaram no prisão e está aqui no prisão. E aí está aqui até quando? Ele está na prisão até que oficialmente, o governo vai decidir que a empresa dele é realmente, oficialmente, declaradamente uma empresa falida. Quando decide isso, então a pessoa realmente não tem dinheiro, e aí ele está isento de pagar realmente o CPF dele, ele está preto, está meio preso assim, não pode fazer alguns trabalhos, mas pelo menos ele não é uma pessoa, não é um ladrão, não é crime. Ele está, bom, por isso está aqui esperando, mas está na prisão. Mas, bom, isso que aconteceu com ele. Mas, aí perguntou, peraí, e aí tudo que ele estava devendo, essa pessoa nossa, esse visitante que veio da aldeia, ele falou, peraí, ele está devendo milhões, milhões, milhões. E não vai pagar? Não. Quando declaradamente vão decidir que ele é falido, infelizmente não tem o que fazer. Coitado ele, bom, está isento. Bom, ele escutou isso. Estamos na metáfora do Magidino aqui. Ele escutou isso. Falou o seguinte: bom, então deixa comigo. O que é que ele fez? Largou o trabalho dele. Largou o trabalho dele. E aí foi na rua, ok? Eh, entrou numa loja, ok? Entrou numa loja. E aí falou para eles: eu quero comer, estou no restaurante, quero comer. Sentou lá e comeu, ok? Comeu. Depois de comer, ele foi lá, subiu lá em cima até no hotel, entrou no hotel e pegou o melhor quarto no hotel. Então, colocou o número dele, o telefone dele, tal, tudo bonitinho, ok?
Falou, já comi aqui no restaurante do hotel, eu quero dormir aqui num suíte aí, melhor suíte que tem. Subiu no suíte lá em cima, melhor que tem, e ficou lá. Falou para ele, quanto você quer? Vou ficar aqui um tempo agora que eu... Tá, suíte muito caro. É 1.000 por noite. É muito caro. Ficou lá uma semana, 2 semanas, ficou um mês. Depois de um mês, muito dinheiro. Depois de um mês, chegou na recepção, falou para ele estudar Rabá, foi embora. Foi embora. É. Falou para ele, a recepcionista, falou para ele, peraí, cadê o... Cadê você? Cadê o dinheiro? Não, estou sem dinheiro. Legal, grito para cá, grito para lá. Chegou a polícia e pegou ele. Chegou a polícia, pegou ele e jogou na prisão. Falou para ele sair da droga, você não pagou. É. A nossa guarda virou aqui prisioneiro. Diz o Maguid Bedum na metáfora dele. Bom, chegou a hora dele, o juiz chamou ele. Falou, como é que você fez isso? Ficou no hotel meses e não pagou. Milhões e milhões de dinheiro. Não pagou. Falou, estou falido. Estou falido. Estou sem nada. Estou quebrado. Declara, pode deixar declarado. O juiz falou para ele, o quê? Da onde você chegou a essa conclusão? Está tudo errado. Você vai continuar na prisão. E como prisioneiro. E para muito tempo, para muitos anos. Sabe por quê? O que que você viu lá? Quando você trabalhou como guarda lá, do prisioneiro? Você viu uma pessoa boa. Uma pessoa que teve uma fábrica. E a fábrica dele caiu. E ele quebrou. E agora não tinha o que fazer. Coitado. Fazer o quê? Falido. Falido. Fazer o quê? Mas você não teve empresa. Você não teve fábrica. Você não fez nada de bom. Você foi lá sabendo que você não pode fazer. Que você não tem como pagar. Você sabendo tudo isso, e você foi lá e você se colocou dentro de uma situação complicada e errada, uma situação que você deveria saber que vai levar você para fundo do poço. Como é que você fez isso? Você vai ter que pagar caro. Diz uma Guide Dubna, uma pessoa que faz um pecado sem querer, então, ele pode falar o quê? Ele pode falar, o Yetzirah me pegou, o Yetzirah me pegou, me convenceu a fazer o pecado. Vou fazer o tshuva, estou falido, vou fazer o tshuva e vou melhorar, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Pecou, sem querer. Hashem vai ter rachamim com ele, como na parábola, na metáfora, o juiz vai ter piedade com ele, vai melhorar, aconteceu sem querer. Bom, mas uma pessoa que se colocou e procurou a cair no pecado, foi prometendo, jurando, falando palavras assim, o tempo todo, sem cumprir, você, esse pecado, não tem volta. Por isso a Torá fala muito. E por isso, pessoal, na nossa religião e na nossa Yahudut, pela Torá, o poder da palavra é muito grande. E a pessoa falou alguma coisa, falou, prometeu alguma coisa, tem que cumprir. Se não sabe que vai poder fazer ou não, fala blineder. Fala blineder. Talvez não vou conseguir fazer. Eu não sei. Talvez não sei. Blineder. Mas se falou, tem que cumprir. Aliás, esse raciocínio a gente pode pensar não somente sobre palavras. Que a pessoa falou, tá. É sobre tudo. Uma pessoa que cai, uma pessoa que cai num tipo de pecado, acontece. É, tipo, sem querer, durante o dia a dia. Mas se você sabe, por exemplo, que você tem algum tipo de dificuldade na sua vida, vamos supor dificuldade de Lashon Hara, ou você tem dificuldade de comer algum tipo de comida, ou você tem dificuldade de assunto de tzniut, por exemplo. Você está com essa dificuldade. Ou você está com dificuldade de cas, de raiva. Então, se você, a pessoa fez algum pecado sem querer,
tudo bem, não, tudo bem, aconteceu, vai fazer chuva, vai fazer, e Bezrat Hashem, Hashem vai ter piedade com ele. Mas essa pessoa que sabe que tem dificuldade, e mesmo assim, ele sai do seu lugar e vai participar no lugar que tem conversas que ele sabe que vai levar ele para falar Shonara, até falar Shonara. Ou ele vai se colocando numa situação que ele sabe que lá vai ter dificuldade com comida. E ele está com dificuldade. Ou assunto de tzniut. Ele sabe que ele tem essa dificuldade. O Yetzirah dele está forte. E ele se coloca em situações que ele discute, briga e enfrenta o tempo todo o Yetzirah. Aí acaba caindo. Acaba falando Lashon Hara, ou acaba comendo essa proibição que não pode comer, ou acaba vendo coisas que não pode ver, ou etc. Tal. Ou acaba ficando com raiva. Sabe que esse assunto pode levar você na raiva? Se você sabe que para você ficar com raiva é uma coisa um pouco mais fácil, então por que você não briga um pouquinho? Não cria algumas cercas para você não cair na raiva? Para você não cair na raiva. Por exemplo, nos livros está escrito que quando a pessoa está com fome, a chance dele errar e cair num assunto de raiva é muito maior. Muito maior. Uma pessoa que sabe que tem dificuldade de raiva, não importa se é com amigos, com família, com filhos, com marido ou esposa, não importa. Ou com vizinho, não importa. No trabalho, não importa onde. Sabe que você está com essa dificuldade? Então, quando você está com fome, coloca uma cerca. Qual é a cerca? De não conversar com as pessoas, de não ficar perto de porque que você está com dificuldade. Mas se você sabe que você está com dificuldade, e mesmo assim você se coloca lá, como é que você na hora vai poder pedir? O que você vai falar para o juiz? Você sabia que você não tem dinheiro. Por que você foi no hotel? Você sabia que não tem como pagar. Por isso, diz o Maguid de Dumna, que a Torá, ela fala muito sobre a proibição de quê? De falar e não cumprir. Por quê? Porque você se colocou na proibição. Você se colocou dentro disso. O outro pecou sem querer, o Yetzirah levou ele. O Yetzirah levou ele para fazer o pecado. Mas você se colocou dentro, você falou, você prometeu. Isso aí é só para a gente começar o assunto de hoje, para entender um pouquinho sobre essa proibição que a Torá fala, sobre o poder da nossa palavra, que a gente fala, que a gente promete, e tem que tomar, como que já falamos, tomar muito cuidado de não prometer, de não jogar. Por quê? Porque o poder da palavra é muito, muito grande. Agora, por que realmente o poder da palavra é tão grande? Talvez, antes de começar o porquê, talvez a gente pode dar algum exemplo pequeno para... Você sabe, pessoal, que na Torá, temos duas pessoas que a Torá fala sobre eles, que eles têm uma expressão muito forte, uma qualidade muito grande que a Torá fala sobre ela, é que essas pessoas se encontraram na graça nos olhos de Hashem. Hoje eu já fiz a Barachá Birkat Yakol antes de começar a aula, por isso não fiz agora, tá certo? Normalmente eu faço com vocês, mas hoje eu já fiz a Barachá antes. A Torá ela fala sobre duas pessoas que encontraram a graça dos olhos de Hashem. É uma qualidade, é um mérito muito grande, que encontrar a graça nos olhos de Hashem é uma coisa muito, muito interessante. Quem é? É Noach, no início da Torá, Noach, e o segundo é Moshe Rabbeinu. Os dois encontraram a graça nos olhos de Hashem. O Zohar ele fala que tem uma ligação entre os dois. Os dois, Moshe Rabbeinu é reencarnação da alma de Noach. Tá certo? Mas é outro assunto que eu não vou falar sobre ele agora, tá bom? A gente encontra algumas coisas parecidas, iguais, alguns parâmetros em comum nos dois, no Moshe e no Noach e Moshe Rabbeinu. Tá certo? Os dois estão numa arca de Noé e a arca de Moshe Rabbeinu, que Moshe está na arca, quando ele pequenino, Moshe pequeno,
e aí salvaram ele do rio, do Nilo. Bom, os dois salvaram, deveriam salvar a geração deles. Noah, a geração dele, não salvou, e o tikkun dele, o conserto dele, Moshe Rabbeinu, que salva a geração dele, quantas vezes ele reza por Am Israel para Hashem perdoar o pecado pecado dois, bezerro de ouro e espiões, etc. Então, sempre Moshe faz o tikkun de Noah, que não é. Bom, então tem vários parâmetros de comum. Agora, mais uma coisa em comum que os livros estão falando é o que é que Moshe Rabbeinu e Noah, os dois, está escrito sobre eles, Matzah chen be'enei Hashem, Matzah chen be'enai, encontrou a graça nos meus olhos. Agora, por quê? O motivo é que a Torá fala que os dois fizeram igual na ponta do lápis, na pé da letra, igual como que Hashem ordenou eles. Hashem ordenou Noah fazer a arca de Noé, e Moshe Rabbeinu, dezenas de vezes na Torá, que a Torá fala que Moshe Rabbeinu fez conforme Hashem ordenou ele. Certo? E aí, esse poder que Moshe Rabbeinu ganhou esse título que encontrou a graça nos olhos de Hashem. E encontrar a graça nos olhos de Hashem é um poder muito grande que a pessoa, quando tem esse mérito, ele consegue, através da sua fala, dar uma berachá para alguém, abençoar alguém e trazer para ele uma berachá muito grande para a vida dele. A Gemara, ela fala, Masechet Bava-Metzia, a Gemara ela conta uma história interessante, que daqui a gente pode também tirar uma lição do poder que temos nossa palavra. E essa Gemara, pessoal, ela cita alguma coisa de Moshe Rabbeinu, como falamos agora, mas ela fala sobre cada um de nós. E uma lição muito grande. A Gemara ela fala sobre uma pessoa que ele alugou um terreno, um campo para amigo dele plantar no campo lá, plantar lá trigos. Tá certo? Agora, essa pessoa que alugou a terra, ele alugou a terra e foi lá e em vez de plantar trigo, ele plantou o quê? Plantou cevada. Certo? Bom, aqui aconteceu. Agora foi que ele plantou cevada. Bom, ele contatou ele, tá certo? Ele alugou para ele para plantar trigo. E ele, em vez de plantar trigo, ele plantou cevada. Muito bom. Infelizmente mudou. Tá certo? Conta a Gemara que aconteceu, e esse ano foi ano de seca. E não choveu, e não teve água, e tudo estragou. E tudo estragou. Ele também, que plantou cevada, também acabou perdendo a cevada dele, porque não tinha chuva. Perdeu. Omar agora, nesse caso, o dono do campo, ele pode culpar a pessoa que plantou e falou para ele, a culpa que não cresceu aqui nada é sua. Como assim minha? Olha só, seca, não tem chuva, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu, mas eu que não plantei, tudo bem que eu errei, eu mudei, não, eu mudei. Você me contratou para fazer trigo e eu coloquei cevada. Errei. Vamos supor que fiz depois. Mas olha só, não caiu chuva e todo mundo perdeu. Por que você me culpando? A Gemara fala o seguinte, que essa pessoa pode falar para ele, escuta só, a culpa é sua, sabe? Eu, eu, que eu queria você plantar aqui trigo e você plantou o que? Plantou cevada. Eu poderia falar, o dono do campo, eu poderia pedir a Hashem de trazer chuva para meu campo, e aí
talvez a minha palavra poderia acontecer e poderia cair chuva no meu campo. Ou seja, o mundo tudo está com seca. Não tem, não tem chuva, o mundo todo, ok? Mas no meu campo eu poderia o quê? Eu poderia decretar, eu poderia falar o quê? Para Hashem, para trazer chuva no meu campo. E o diz a Gemara, que por isso ele pode culpar o outro, falar bem, a culpa que não subiu, que não é você. Porque eu poderia pedir chuva para meu para trigo, e aí você falou, colocou trigo, não tem, colocou cevada, não tem. Daqui aprendemos, diz a Gemara, e a Alahá, que a culpa é do outro. Aprendemos daqui, pessoal, o poder da palavra. Eu poderia. Agora, a Gemara aqui, ela fala sobre uma pessoa simples. Agora não fala sobre um tzadik, maior tzadik da geração, que ele podia falar isso, falar aquilo, podia rezar, podia implorar, não. A Gemara, ela fala sobre uma pessoa simples, que com o poder da palavra dele, ele podia pedir a Hashem chuva e pôs a escutar ele, para o trigo dele, para o trigo dele. Agora que teve o quê? Teve cevada, ele não pediu por isso não chegou chuva para ele. Alguns anos atrás, divulgaram uma pesquisa que fez um doutor numa faculdade no Japão. Okay? E aí depois fizeram essa pesquisa também em Israel, no מכון Weizmann, e na pesquisa, o que eles fizeram? Eles pegaram água, tiraram essa água de um rio, certo? E colocaram água no copo, e aí olharam no copo, e deixaram na pesquisa, no, 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 fizeram colocaram 5, 8 pessoas na frente da água, de copos que dividiram em 8 copos, e aí as pessoas, 8 pessoas no quarto, sentaram lá, e aí eles tinham uma missão de ficar lá 10 minutos, de frente dos copos com a água viva que veio do rio, e aí eles deveriam falar durante 10 minutos só palavras positivas. Falar palavras bonitas, palavras boas, bênçãos, elogios, agradecimentos, coisas somente coisas boas. Aliás, deu para ele listas de elogios para a água, elogios para tipo de conversão com a água, tá certo? E assim, eles fizeram isso, certo? O que eles fizeram? Pegaram, essa água, que depois que as pessoas falaram na frente deles, tá certo? E aí as pessoas falaram coisas boas na frente. Outras pessoas, em outro quarto, fizeram pesquisa e pegaram a mesma água, do mesmo lugar, e botaram no outro quarto, também 5, 8 pessoas, que estão de frente da água e falaram coisas negativas. Desculpa, tá bom? Eles falaram coisas ruins, palavras feias, tipo, Deus me livre, amaldiçoaram, coisas negativas, questionaram, reclamaram. E aí, o que aconteceu? Pegaram depois essas águas e ergueram essas águas, colocaram dentro de uma planta, certo? E aí, a pesquisa, aliás, uma pesquisa que cada um de nós pode fazer na sua casa, pode tentar ver como a coisa funciona. A água que teve palavras bonitas e boas, as plantas que cresceram dessa água eram plantas bonitas, grandes, e floresceram. E as plantas que cresceram, as folhas que cresceram depois das palavras negativas que falaram à frente deles, foram folhas pequenas e com manchas e coisas que deu algum tipo de praga, algum tipo de doença que pegou nessas folhas. Tudo isso por quê?
É porque as águas que você usou nas primeiras plantas são águas que falaram para elas palavras boas, palavras bonitas. E as outras águas são águas com palavras negativas. Daqui também aprendemos, pessoal, o tikkun que podemos fazer com nossos berachot. Quando a pessoa pega uma comida e come uma comida e faz uma berachá com kavaná, faz uma berachá antes de comer a comida que ele vai comer agora vai ser comida abençoada, com a berachá, mas ainda se fez com kavaná, com intenção, a palavra, o nome de Hashem, Baruch, Atah, Hashem, palavra por palavra. Essa comida que vai comer vai servir para ele como uma cura. E vai curar ele essa comida. Porque essa comida é a comida que escutou, que viu uma berachá, uma coisa boa, uma coisa abençoada. Aliás, pessoal, pela Kabbalah é um motivo que para fazer mikve, para mergulhar e para purificar, somente no mikve. Se o mikve não é kasher pela halachá, se não é água de chuva 100%, que não parou em nenhum lugar, o mikve não é kasher. Por quê? Porque é só água de chuva. Água de chuva é água que o quê? É água que caiu diretamente de Hashem. Essa água não escutou nada de negativo, nada de ruim, nada de errado. De outro lado, tem mais uma coisa, que a água de chuva, o mikve, é um lugar que a gente vai lá, antes de entrar ao mikve, faz a berachá. Faz a berachá. E antes de fazer a berachá, você também traz essa energia positiva para o mikve. Energia positiva para o mikve. Por isso também, tem essa importância tão grande de o quê? De fazer somente mikve quando é água de chuva. Porque essa água é água abençoada. É algo que vem de cima. Vem diretamente de Hashem. É algo que não tem nada a ver com fala de alguém. É algo que ficou parado em algum lugar. Vem diretamente de cima. Tudo isso é para nós entender o poder que temos na nossa palavra. E por isso que na Parashá da semana a Torá ela fala sobre isso. A Torá ela fala a partir do momento que a pessoa falou. Se você falou alguma palavra, tem que saber que a sua palavra tem algum poder. Tem poder grande. E você tem que tomar cuidado. Tem uma história incrível que escutei ela alguns anos atrás. Alguns anos atrás. A gente começou com o aluno do Gon Divina. Escutei sobre o Gon Divina, sobre o povo Gon Divina. Teve uma história que contam lá em Vilna, contavam essa história. Que uma vez, o Gaon de Vilna, ele estava doente. E ele teve, na garganta dele, ele teve um machucado que começou a crescer um pus dentro da garganta dele. E na época não tinha amoxicilina, não tinha antibiótico para curar. E aí não sabiam de plantas e tal, tal, tal. E aí, uma vez, o Gaon estava em idade avançada tal, e não sabiam o que fazer. Veio uma pessoa, falou que outra cidade aqui perto tem uma senhora, que ela tem o poder de falar algumas palavras, e através das palavras dela, ela sabe curar. Ela sabe curar. Ela consegue curar. Isso pode ser meio idólatra, é meio, meio complicado. O Gaon Divina falou o quê? Vai falar? É meio idolatria? Vai falar o quê? Falou para o Gaon Divina, não, não, ela é uma pessoa religiosa, bom, tzadik, mas ela fala algumas palavras. A do Gaon Divina falou, tá, que tá um perigoso a situação de saúde dele. Falou, tá, deixa eu quero conhecer ela. As באמת, chamaram ela para o Gaon Divina,
E ela entrou lá, e aí o Gaon Divina não olhou para ela, perguntou para ela, como é que você faz isso? Ele falou, para o Gaon Divina, eu falo algumas palavras, e aí você vai curar. As o Gaon Divina falou, e aí custa tal. O Gaon Divina falou, tá, vou pagar, mas eu quero saber as palavras que você falar. Ele falou para ele, não posso contar as palavras, porque se contar, eu vou perder o meu segredo. E o meu segredo eu não posso contar para ninguém. E eu, minha parnassá. Eu sustento toda a minha família, todo mundo, eu curo todo mundo. O Gaon Divina era tzadik muito grande. Os milagres que ele fez na vida dele é muito grande. Tem que saber que tem uma lei que diz, pela Lahá, que o prisioneiro não pode se tirar da prisão. O prisioneiro, tá bom? Tem que ter alguém para tirar ele. Ele pode ser a pessoa mais importante, mais rica, mais sábia, mais forte, mais herói. Se não tem alguém ajudando a ele, ele não vai conseguir sair. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque até o tzadik muito grande, como o Gon Divina, que curou todo mundo. Tem histórias do Gon Divina incríveis, tá? Incríveis. Do que eu falo? Mas ele não conseguiu se curar. Porque ele tem que ter alguém para curar ele. É a regra, tá bom? A regra é que o prisioneiro que está na prisão, ele tem que ter alguém para tirar ele, tá bom? Por isso, o maior tzadik. Mas tem que ter alguém para ajudar ele. Tá certo? Mas o Gaon Divino precisava dessa mulher para ajudar ele, que ela tinha esse poder. Ou seja, ele falou para ela, mas me fala as palavras que eu estou comendo se você falar palavras de idolatria. Eu não quero. Chas v'chalila. Mas ele não aceitou. O Gaon Divino falou, então, não quero. É, mas o Gaon Divino falou para você, olha só, você suspeita em mim que eu vou falar para alguém? E falaram para ela, ele é tzadik, o maior tzadik da geração, não vai falar para ninguém. Ela se convenceu e ela falou para o Gaon Divina. Ele falou para ele o quê? Ela falou que ela pega o copo de água, ela pega o copo de água, e aí ela fala as palavras Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Aí eu bebo. Aí na hora de fazer isso, a brachá, na hora de beber, eu bebo e eu olho na pessoa e cura ele. Então, a o Gaon Divina falou, o quê? Isso que você faz? Ele falou assim. O Gaon Divina, eh, o Gaon Divina, eh, o Gaon Divina olhou para ela, falou para ela, quem revelou para você esse segredo? Ele falou para ela, sabe quem revelou para mim? E Hashem revelou para mim esse segredo. Hashem revelou para você? Sim, Hashem revelou. Como Hashem revelou para você? Eu vou contar para você. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eu era uma menina órfã. Perdi o pai e a mãe, fiquei sem ninguém. E com todos os meus irmãos. Não tinha parnassá, pobre e tal. Eu fui na sinagoga, aqui na cidade divina. Eu entrei na sinagoga à noite, abri o Aron HaKodesh e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E comecei a gritar para Hashem, 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 eu não tenho parnassá, eu preciso da sua ajuda. Quando, de repente, eu escutei a voz, falando o seguinte, fala a brachá de Sheakol Niyah Bidvaro para as pessoas e você vai ter muita parnassá com isso. Bom, desde então, eu faço isso, eu comecei a fazer no mesmo dia e eu estou curando dezenas de anos que eu estou curando pessoas. 40, 50 anos. O Gaon Divina, quando ele escutou essa história, sabe o que aconteceu? Ele começou a rir. Ele riu. De repente, do nada, começou a rir tão forte que o Gaon Divina riu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu na hora que ele riu assim, que de repente a pus no Gaon Divina, a infecção que tinha, estourou e caiu toda a pus para fora. E aí não precisava mais do segredo dela.
Ela olhou para ele, Rabino, porque tá rindo assim, por quê? Tá rindo do que eu estou contando? O Gaon Divino olhou para ela, falou para ela, senhora, eu posso contar você uma coisa? Há 50 anos atrás, eu, Gaon Divina, estava sentado na sinagoga, estudando Torá. O Gaon Divino estudou a Torá toda. E aí, à noite, entrou uma menina, uma criança pequena, entrou lá e abriu a hora no código e começou a chorar. E atrapalhou o meu estudo. Atrapalhou. Eu vi uma criança pequena rezando, chorando. Eu levantei a cabeça. Eu vi você chorando lá. Aí, para acalmar, falei para você, fala שהכל נהיה בדברו e você vai ter parnassá. Foi eu que falei. Mas saiu da boca dele, saiu da boca do Gon Divina, saiu da boca, acontece. Pessoal, nós temos que saber que o poder da nossa palavra é muito grande. E nós temos que praticar isso. E somente falar coisas boas. Somente falar coisas positivas. Somente abençoar. Nunca falar nada negativo. Mesmo se você está com algum medo, algum suspeito, alguma preocupação. Mesmo assim, não fala. Às vezes, pensar, a gente não pode controlar os pensamentos. Vira na sua cabeça, tira da cabeça, pensa outra coisa. Mas falar, não pode falar. Falar coisa negativa, coisa errada, não pode. Por quê? Porque o poder da palavra é muito grande. A partir do momento que a pessoa fala, falou, pode acontecer. Tem um malach, está escrito no Zohar, tem um malach que está perto de você. E esse malach, esse anjo, ele pode escutar o anjo e falar amém da sua palavra. Se você reclama, você questiona para Hashem. Hashem, isso, aquilo, não está muito. Hashem pode falar, o quê? Não está muito bem? Não está muito bem? Você quer saber o que realmente não é muito bem? Você que falou que não é muito bem. Mas se você faz o contrário, Hashem, está tudo, como vai? Tudo ótimo. Baruch Hashem, toda rabá, estou bem. Hashem vai falar, você está bem? Vem, vou mostrar para você o que realmente fica bem. Vou mostrar para você. É através da sua palavra. Se você falou positivo, vai acontecer positivo. Se você fala bem, vai acontecer bem. O poder da palavra está na parasha da semana. Lo yachel devaro, fala a Torá. Lo yachel devaro. A pessoa não pode, não deve. Ela não pode violar a sua palavra. Deve agir de acordo com o que ele proferiu. Pela nossa explicação de hoje, é um pouco diferente. Ela não pode violar a sua palavra. Sabe, não pode violar. Sabe por que não pode profanar a sua palavra? Não pode falar palavras erradas, palavras ruins, palavras negativas. Sabe por que não? É o final do versículo. Porque deve agir, porque kechol hayotze mipiv ya'aseh. Tudo que sai da sua boca vai acontecer. Por isso, não pode profanar a sua palavra. Não pode falar nada errado. Mesmo brincando, mesmo exagerando, mesmo falando uma piada. Só falar coisas boas. Falou, Chaz v'Chalila, saiu da boca. Pode acontecer. Tomara que vamos levar isso sempre. Falar coisas boas, positivas, com brachá, com simcha, com atzlachá. E Hashem vai dar para todos nós ישועה ופרנסה וברכה לכולם ובריאות טובה לכולם. Saúde para todo mundo, parnassá para todo mundo, alegria para todo mundo, boas notícias para todos nós, brachá le'am Israel, bênção e brachá para todos os hayalim de Am Israel, para todos os reféns que voltarão para casa em breve, com boas notícias, לכל עם ישראל, במהרה בימינו. אמן ואמן.